No programa Evolução do Cérebro de hoje, sob o patrocínio do Max Luz Cartão, nós temos uma programação diferente. Temos o prazer, a honra de receber aqui a professora Liviane Pimenta, formada pela Royal Academy of Dance, que traz como sua convidada a instrutora, examinadora da Royal Academy of Dance, a Meritxell Paradel. Falei certo? Sim. Liviane. Tudo bem? Tudo bem. Se apresente para... Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite. E como é importante ter esse canal aberto, esse convite para poder dar acesso às pessoas das informações sobre a dança, sobre a saúde, sobre o social, muito importante. E sobre a necessidade que o Espírito Santo tem sobre isso. Muito obrigada. Muito grande. Nós temos realmente no nosso estado, nosso belíssimo estado, uma grande necessidade e, por sorte, temos pessoas como você, que traz a diferença nesse aspecto cultural. Eu, como capixaba da Gema, eu sei da importância do seu trabalho, Liviane. Pode começar nos dizendo qual é a diferença entre o balé clássico, o balé moderno, contemporâneo? Então, todas essas modalidades são muito importantes para as crianças. Eu sempre falo, crianças, jovens, adultos, idosos, sempre falo que antes da gente falar, antes da gente andar, a criança dança. A criança está ali no berço e está batendo palma. Então, é algo natural e que às vezes a gente acaba bloqueando. Todas essas linguagens, como o inglês, o espanhol, o português, são importantes e trabalham a memória, trabalham o corpo. Então, você tem o balé clássico, que ele surgiu na Itália, mas ele foi formatado, vamos dizer assim, na França. Por isso que os passos são em francês. Plié, sauté, petit battement sur le coup de pied, grand jeté, são em francês. Porque o rei Luís XV foi muito, muito inteligente. Ele levou os bailarinos, os dançarinos melhores da Itália e falou, olha, vamos estudar isso e vamos patentear aqui. Vai ser esses nomes, e foi patrocinando. Olha como vem lá de trás essa importância do patrocínio. E depois surgiu a dança moderna, a dança do jazz, muito forte nos Estados Unidos, na década de 60, 70, com os musicais, né? Então, o jazz tem essa linha que também se usa o en dedans, os pés paralelos. Uhum. Né? No balé, a maioria, 99% dos passos vai ser en dehors, rotação externa da coxa. Você faz com os pés, com a perna. O jazz você pode trabalhar tanto en dehors quanto en dedans, pés paralelos. O contemporâneo, ele veio para não se opor. Eu acho que é complementar, né, Meritxell? Sim, eu acho que cada um aporta um tipo de linguagem diferente para expressar, né? Sim. Como se você tem que contar uma história que é mais atual, você usa o vocabulário do jazz, do contemporâneo. Você tem que fazer uma coisa como mais clássica, usar o clássico, depende da música também. Sim. Mas sim, vai evoluindo com a necessidade das pessoas de expressar, não? Sim. Foi ótimo ela falar, porque a dança é essa expressão. O que você quer expressar? E aí você vai usar a linguagem adequada para aquele momento, para aquela expressão. Meritxell, nos fala, com certeza que as pessoas não te conhecem aqui, apesar de sabermos da sua importância junto ao London Ballet, mas nos fale melhor do seu trabalho, como você desenvolve. Eu estou pronunciando o seu nome errado. Não, você estava
pronunciando muito bem. Eu sou professora de dança e meu trabalho é isso, ensinar as pessoas a dançar, a convidar a compartilhar essa minha paixão. Então, eu trabalho em Barcelona dando aulas, mas também trabalho muito internacionalmente. Trabalho para a Royal Academy of Dance, sou examinadora. Isso significa que eu vou pelo mundo examinando meninos e profissionais. E também sou formadora de professores da Royal Academy of Dance. E também dirijo um centro em Barcelona de formação de professores de jazz e sapateado, que é uma organização que não é Royal Academy of Dance, é outra que se chama Imperial Society of Teachers of Dance, também baseado em Londres. Mas você é de Barcelona, né? Barcelona, Espanha. Não Barcelona, bairro daqui. Sim, Barcelona, Espanha. Eu destaquei isso porque vocês trouxeram a questão da universalidade da dança, do contínuo desenvolvimento que tem. E a Liviane citou, inclusive, o período da França, o início com o rei Luís XV. Isso nos leva a uma pergunta. Nós sabemos que é um pouco caro. Como subsidiar esses custos desses cursos e tudo mais? É muito importante dizer que a dança foi patrocinada pelas coroas, e hoje ainda a Royal Academy of Dance de Londres, a coroa inglesa, patrocina muita coisa. Essas viagens que Meritxell faz, muitas vezes, vindo aqui para o Espírito Santo, lá de Barcelona, é caríssimo. Passagem, estadia, alimentação, as inscrições que eu e meus alunos pagam, não conseguem subsidiar isso. Então, a coroa inglesa entra com eles são patronos da Royal Academy of Dance de Londres, né? Então, isso é muito importante. E aqui não poderia ser diferente. Se em Londres tem esse patrocínio da coroa e de grandes empresários e também das pessoas físicas, no Brasil não poderia ser diferente, muito menos no Espírito Santo, que temos uma carência, uma lacuna muito grande. Nós temos muitos talentos, crianças e jovens, adultos com facilidades físicas que conseguiriam usar todo o seu potencial, mas não conseguem chegar ao seu potencial porque não temos subsídio suficiente, não temos o patrocínio suficiente, né? O senhor pode ver o Quebra-Nozes Capixaba, a nossa 4ª versão. Também realizei o Festival Internacional de Dança do Espírito Santo, o 3º que Meritxell foi jurada. E todos eles eu consegui, depois de muito trabalho, patrocínio. Sem eles não seria possível. Porque aqui no Espírito Santo, para você ter uma ideia, 90% dos estados no Brasil tem teatro com fosso, para colocar a orquestra junto com o corpo de baile, que dança balé, jazz contemporâneo. No Espírito Santo nós não temos. Então, o que isso vai mudar na sua vida? O carioca tem esse acesso de vários teatros com fosso. Então, a criança carioca ela vai ter estímulos vários, né, com orquestra, sem orquestra, vai ter mais oportunidades, e a oportunidade abre portas. Então, o Quebra-Nozes Capixaba, em 2021, ele foi realizado a primeira vez depois de 11 anos batendo na porta dos empresários para conseguir realizar. Porque nós não tínhamos teatro, então tinha que montar uma estrutura para caber todas as pessoas. E muitas pessoas me desestimulavam, falavam, aqui no Espírito Santo não tem público para isso, Liviane. Eu testemunhei lá na Serra a apresentação, como que estava lotado, como que não tinha espaço para as pessoas, aquele parque imenso. Eu cheguei lá cedo e estacionei muito longe mesmo, mas muito longe. Meu carro ficou a mais de 2 quilômetros de distância. Foi o trecho que eu caminhei para conseguir chegar até o parque e ter essa oportunidade de assistir. Você fala dessa questão do desenvolvimento da criança, né? Qual seria a idade ideal para a criança começar a aprender? 2 anos e meio. Mas, qualquer idade, realmente. A Roy e outras metodologias sérias, né? Como o Meritxell também falou, ela trabalha com ESTG,
que é um dos que ela está me mentorando para poder também aplicar aqui no Espírito Santo e no Brasil pela primeira vez, porque não tem no Brasil. A gente estuda, é por isso que eu trouxe um dos livros aqui, para as pessoas poderem ver que a gente estuda muito, continuamos fazendo cursos, né? E muita gente acha que a dança é algo... a pessoa não deu certo com outras coisas. Não, eu passei em medicina, passei, e essa é a minha paixão também, como diz Venichel, é a nossa paixão da gente conseguir trabalhar tudo isso, saúde, educação, cultura, o social, Mas acho que isso, a idade de começar a estudar é qualquer idade, na verdade. Porque você, quando chega uma criança à escola, uma criança, um menino, um jovem, você vai colocar na sua idade, porque é importante a integração social e a conexão emocional com o grupo. Porque quando você dança em grupo, você está coordenando, está comunicando. Vai muito mais além da técnica. Sim. Umas conexões cerebrais que você faz quando dança, que são muito importantes e vai ser diferente. Uma aula com as crianças de 2 anos e meio, que eles têm umas limitações comunicativas e também o desenvolvimento da sua própria personalidade, né? Eles são mais egocêntricos ao princípio, e depois que eles reconhecem o outro, o adulto, então você vai enfocar a aula muito diferente aos 2 anos, aos 5, aos 9, aos 11, quando eles começam a puberdade, você tem que fazer mudanças, adaptar eles, a causa de desenvolvimento físico, porque você já não pode focar tanto na, por exemplo, elasticidade, porque eles estão fracos fisicamente, mas tem que focar mais na autoestima, no detalhe. Então, qualquer idade é boa. Adulto, minha mãe idoso. Minha mãe começou, porque o sonho dela era fazer balé. E aí me colocou, mas achou que não ia me formar nem nada, mas surgiu uma paixão. E quando eu fiz a primeira vez a Bela Adormecida com Ana Botafogo, falei, mãe, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora da senhora realizar esse sonho. Então foi em 2009, ela tinha aproximadamente 50 anos, que ela colocou sua primeira sapatilha e foi fazer balé. Olha, essa informação que você traz, eu penso tudo isso como quem gosta de dança, mas como médico psiquiatra, a minha questão é o desenvolvimento neurocognitivo das pessoas. 2 anos e meio é um período onde a criança está tendo aquilo que chamamos de tempestade neuronal, ou seja, está propícia a aprender muito, a aprender idiomas, aprender música, e esse desenvolvimento psicomotor conduzido dessa forma sob dança vai ser um ganho muito grande dessa criança. Se nós pensarmos as diferentes inteligências hoje que temos, a inteligência matemática, a inteligência musical, a inteligência linguística, a inteligência corporal. Kinestética, sim. Sim, então está dentro do altas habilidades. Eu entendo que eu estou conversando com pessoas que têm altas habilidades na inteligência corporal. E a criatividade que hoje as empresas estão falando tanto, né? E a gente é limitado dentro da escola com uma carteira, uma mesa, e você fica muito 5 horas, às vezes, sentado, parado, né? Pressionando a circulação e não sendo tão criativo. Você não acha que a dança deveria ser obrigatória? Obrigatória, absolutamente. Porque a dança, como você fala, de Howard Gardner, as inteligências que se podem trabalhar. A dança é uma das atividades que mais inteligências trabalham ao mesmo tempo. Isso já foi estudado. Ken Robinson, ele fala... tem isso na internet, você pode procurar. Ele fez estudos no Royal Ballet e ele falou: dança deveria ser obrigatória.
Porque você tem lógica matemática, porque a gente tem que fazer contagem, tem musical, tem física, não? Kinestética, tem interpersonal, intrapersonal, Força, tem que de às vezes a tudo. pessoa acha Não, mas que é força. falamos da inteligência. Desenvolvimento visoespacial, que é uma das coisas que eu estou mais percebendo nos pacientes jovens que eu atendo, serem deficientes na questão do visoespacial, ou seja, Sim, percepção de distância adequada. Que no balé a gente trabalha a cinesfera, você tem que Desculpa respeitar ter o espaço interrompido, do mas- outro, tá certo? Sim, trabalhamos muitos tipos de inteligência na aula. Eu acho que deveria ser obrigatório, porque as pessoas tendemos a educar cada vez mais para arriba, sabe? As crianças movem tudo. Mas na escola, então, eles ficam, como você falava, numa mesa. E cada vez você vai valorando mais a inteligência, como daqui. Afinal, só educamos de pescoço para arriba. O que está acontecendo com o resto do corpo. Porque então, envelhecemos. E onde fica tudo isso? Precisamos também de mover, de coordenar, de muito mais. Muito mais. Eu gostei dessa. O desenvolvimento é só daqui para cima, né? Sim, o que acontece, não valoramos a importância. Sim, você trouxe todas as questões aí, em poucas palavras você nos colocou. Hoje o drama que principalmente essa geração pós-pandemia tem, que é a dificuldade de socialização, né? Os jovens estão com mais amigos virtuais do que pessoais, e a dança traz toda essa integração, socialização. Como nós estamos falando de escola, eu vou te fazer uma pergunta bem séria. Sim. Como diferenciar uma escola séria de uma escolazinha, com todo respeito a todas as pessoas que estão aí conduzindo os seus projetos? Não estou aqui desmerecendo ninguém que esteja na periferia conduzindo algum projeto, mas como a gente distinguir? Eu sou pai, quero levar o meu filho para uma escola. Como distinguir esses projetos? É muito importante que o pai pergunte da metodologia. É muito importante que ele pergunte do desenvolvimento. Quando minha filha está agora com 4 anos, qual é o grau que ela vai estudar? E quando ela estiver com 13, 14 anos? Porque não é só sobre formação, é sobre evolução. Se você vai pagar R$50 num projeto social, e você vê que não tem nada disso, não tem desenvolvimento, às vezes você tem uma pedra preciosa, um Pelé, um Cristiano Ronaldo do balé, da dança, e você não vai conseguir chegar ao máximo daquele potencial. Você não vai conseguir lapidar, porque você não tem esse desenvolvimento, não tem as ferramentas suficientes, ou nem o piso próprio. O piso próprio para o balé tem que ser um piso flutuante. Um piso que tenha um amortecimento adequado para não criar lesões. E a metodologia vai te levar mais longe, você querendo ser bailarino profissional ou não. Mas você vai chegar ao final sabendo que você desenvolveu o seu máximo. Você chegou no pré-school e foi até o Advanced 2 ou Solo Sil. Então é muito importante isso, né? Sim, o que tem as metodologias é que tem uma equipe que traz da metodologia, estudou nas etapas o que é adequado de dar para a criança, o que falava antes, não? De que conteúdos você vai e de que forma os vai a introduzir, que estratégias pedagógicas você vai aplicar na aula. Então, isso vai depender da idade. A metodologia o que oferece isso. Então, o professor tem que ser formado, tem que ter... Não, isso não quer dizer que um professor que não está formado não tenha... Porque pode ter muita paixão, muita curiosidade e ele ir investigando. E não, uma pessoa que esteja formada, talvez já pensou, acabei. É constante, não? A formação do professor, a atualização de todos os estudos e investigações que se vão fazendo na dança, que são muitas. Então, acho que a metodologia é importante por isso, porque estrutura para cada idade a formação do professor, né? Eu posso falar algumas coisas sérias que eu peguei lá na Pimenta Dance, na nossa escola.
crianças chegando lá de 6 anos. A mãe, o senhor como médico deve saber que nós, no final das nossas mãos e pés, nós temos as epífises, nós temos os ossinhos que não estão formados. O senhor sabe disso? Sei, desenvolvimento. O desenvolvimento. Então, você pega a cartilagem. E dependendo de como isso for trabalhado, pode fechar essas epífises e atrapalhar o crescimento. Sim. O senhor falou tudo que eu queria falar. E aí, essa mãe me chega com a criança de 6 anos, que o pezinho é 80% cartilagem, com a sapatilha de ponta, que é uma órtese, que é uma prótese, que você vai colocar o seu peso todo do corpo em cima do dedão, em cima dos dedos. Então, como que você vai colocar isso? Isso é um crime. Tanto que, eu sou fisiologista, antes de colocar qualquer criança na ponta, eu encaminho para um ortopedista. Eu faço uma carta com 2 folhas, eles não gostam de mim por causa disso. Eu mando toda a explicação. Eu preciso do raio-x da coluna, porque se a criança tiver uma escoliose severa, o senhor vai ter que cuidar primeiro, antes de eu colocar essa sapatilha. E cifose? Se tiver cifose? Também vai fazer RPG, fisioterapia, antes. Se tiver com IMC acima de 24,9, eu também encaminho pro endócrino, porque colocando uma criança muito acima do peso, em cima dos pés, você vai prejudicar. Então, isso é muito sério. Então, você imagina, você pega um professor que não é formado, mas pode ter a paixão. Você acaba com a saúde dessa criança. Eu tive 2 casos. 2 casos. Em 30 anos de escola, eu encaminhei para o ortopedista, e o ortopedista, e a menina era um talento. Um talento. Tinha ido para o Rio, ganhado o primeiro lugar, segundo, maravilhosa. Mas ela tinha a coluna em S. Uma escoliose em S severa. E tentamos de tudo, fisioterapia, tentamos de tudo durante 6 meses, para que ela não entrasse na faca, como diz, né? Que ela não fizesse a cirurgia, mas precisou colocar o titânio na coluna. Só esclarecendo, quando a professora Lívia fala da questão da escoliose, algumas pessoas nascem com problemas posturais já. Quando nós falamos de cifose, é aquele ou corcunda, tem uma postura voltada para frente. O contrário é quando a curvatura está na parte lombar, é a lordose. É o indivíduo que fala, parece até que é marrento, né? Que conversa com as pessoas assim, às vezes é só uma lordose mesmo. E essa questão mais grave que ela está falando de escoliose é quando a coluna é torta. Ou em C, para um lado ou para o outro, ou em S. E aí a gente dá preparações físicas na aula, e se você tem uma escoliose de C para esse lado, você não vai poder dar abdominal para esse lado, porque aqui já está muito... Então, se a criança tem um problema desse, o pai pode levar, Sim. que vai ajudar até, Porque possivelmente, alongar e a corrigir, né? Sim. Porque a Nós dança... falamos que deveria ser obrigatório isso na escola. Claro, deveria, porque a dança é muito simétrica. Se você pensar em outros esportes, ou futebol, ou tênis, eles usam só uma parte, né? Uma parte do corpo, principalmente. Mas a dança é muito simétrica. Você faz de um lado, você faz de outro. Todos os músculos, Sim. todas as partes, né? Os braços, as pernas. Dois lados, né? Sim. Apesar de você ser destro, você vai ter que virar, vai ter que fazer pirueta do lado esquerdo. Olha, nós já estamos aqui mais do que convencidos da importância da dança na vida das pessoas de uma maneira geral, dos 2 anos e meio de idade até os 90 que seja. Outro dia eu vi no YouTube alguém com idade bem avançada dançando, mas nós sabemos que isso tem um custo. Então, como que pode ser feito esses patrocínios, pessoa física, empresa, como buscar isso, quem está precisando? Fala um pouco mais sobre, vamos ser pragmáticos, fala sobre esse custo. Muitas vezes tem essa pérola que Deus deu toda a facilidade, ele nasceu com facilidades para a dança. E não tem as oportunidades. No Brasil,
e muito menos no Espírito Santo, que é muito mais complicado. Mas não é impossível, né? O senhor mesmo pôde ver com os próprios olhos o Quebra-Nozes Capixaba, e ele só foi possível com patrocínio. Porque um palco, som, iluminação não vai custar menos que 100 mil. Então nós estamos falando de oportunidades. Meritiel também foi jurada do Festival Internacional de Dança do Espírito Santo. Aí tem passagem, tem estadia, tem alimentação, transporte, tudo isso para dar oportunidade para esses talentos. Ela deu várias bolsas para abrir grupos, que ela falou, nossa, esse grupo é lindo, eles têm que abrir, têm que mostrar lá em Barcelona esse talento do Brasil. O mundo, às vezes, não sabe desse talento. E o Brasil exporta muito bailarinos para a Europa e para os Estados Unidos. Então, fomos convidados, mas nenhum tem condição de pagar a passagem para abrir esse festival em Barcelona. E como que a empresa pode patrocinar? Ela pode deduzir no imposto de renda, ou seja, não sai nada do bolso. Nada. Então, é muito fácil. Entre em contato comigo, eu envio o projeto, é um projeto sério, muitos empresários falam, mas como que vai ser usado esse dinheiro? Eu garanto que eu faço o dobro, eu faço render o seu dinheiro. Porque eu vou colocar 10 mil pessoas num espetáculo, as crianças vão ter acesso ao palco, som, iluminação, e dessa vez o Espírito Santo teve a primeira vez um balé com orquestra ao vivo. Ou seja, nós estamos atrasados quase 100 anos em relação aos outros estados do Sudeste, que já tiveram essa oportunidade. E agora, em 2024, tivemos o primeiro balé com orquestra ao vivo, o Quebra-Nozes, com a orquestra do SESI. Esperamos que nesse ano de 2025 isso se repita. É importante porque a nossa cultura ela precisa se desenvolver. Nós precisamos realmente de um teatro grande, temos esse palco, outras questões que precisam ser vistas. Agora é muito bom você trazer isso de que as empresas podem estar fazendo esse investimento. Cultura, arte é cara, mas ela é muito marqueteira. Sim, transforma. Sim. Capaz de transformar vidas e de transformar também pensamentos das pessoas. É importante, a cultura é vital. O que é a rotina de uma bailarina? Estou aqui diante de duas profissionais. A rotina. A rotina. É puxada, mas sim, é feliz. Sim, minha filha, por exemplo, ela está estudando em Londres, ela está acabando este ano e já está começando a audicionar para conseguir trabalho. Na Espanha não tem muitas companhias, ela quer ser bailarina de musical. Ela sabe que não vai poder morar em Barcelona, na sua casa. Ela tem que renunciar muitas vezes a morar na sua cidade, tem que ficar longe das suas raízes. Então minha mãe dizia, ai, que duro, que difícil. Eu falei, mãe, não, difícil, duro seria que ela não conseguisse trabalho, isso seria duro. Mas ela está atrás do seu sonho. Ela pode porque ela... Você subsídia, patrocina. A mãe consegue patrocinar. Tem tantos talentos. Eu, quando vim aqui, eu vi o trabalho da Livy, essa companhia que ela tem com os bailarinos. São maravilhosos. Eu já apresentei em Barcelona. Falei, olha isso, meu Deus. Que talento. Claro, mas é muito difícil ir atrás de sonhos, mas você tem que trabalhar físico, mas mental também. Mental. Outro dia conversávamos disso, mais aqui que no físico, porque você faz uma audição, um casting, né? Você lhe fala não precisamos de você. Então, é uma frustração, não uma frustração, mas um não, atrás de outro não, atrás de outro não. Então, você tem que ser muito forte, sim, muito convencido. Para isso, né? Isso leva a uma outra pergunta. Como que escolhe, como é que um pai ou a mãe vai pegar essa criança e escolher o tipo de danças
que vai adaptar para ela, que vai ser melhor? Vai fazer todos. Claro, Fazer todos? Claro. A filha de Meritiel, por exemplo, fez balé, jazz, sapateado, contemporâneo. Então não existe, Todos. eu quero ser Não. bailarina, eu quero ser... Não, é você tem que fazer criar. todos. Porque quando chega lá com 18, 20 anos, talvez você perca uma oportunidade porque você não sabia jazz. Então, se ela tivesse feito só balé, as oportunidades que ela está tendo no musical, ela não teria essa oportunidade. Você primeiro forma um generalista para depois especializar de acordo com a sua paixão ou de acordo com as suas possibilidades ali. De acordo com a história que você quer contar, isto vamos outra vez ao princípio, né? O tipo de comunicação que você tem que fazer. Então, se o espetáculo é mais atual, usará um tipo de linguagem. Se o espetáculo é mais clássico, usará outro. Então, você tem que ser muito versátil, porque nestes dias, hoje, você tem que ser versátil. Já Entendi. não dá ser muito especializado. Então, no início, você precisa, falando dos patrocínios, você precisa da sapatilha, você precisa da meia, você precisa da mensalidade, você precisa de um tchutchu, de um figurino, você precisa ou de uma casaca do menino, você precisa de pagar o exame da Royal Academy of Dance, você precisa depois competir, então você vai precisar de passagem, estadia, alimentação. Como um menino, vamos supor, de uma comunidade, vai conseguir tudo isso com a mãe sendo diarista, mas é um talento, só com patrocínio, só com alguém dando a direção, porque a mãe vai dar a força para ele, o pai vai dar o apoio, mas a mãe não sabe a direção. Tá, o que meu filho tem que estudar para chegar lá, para poder ele se desenvolver ao máximo do potencial dele? A diretora vai fazer isso junto com os professores, mas não vai conseguir tudo. Então, precisa desse patrocínio, desse apoio das empresas, e pessoas físicas também podem patrocinar. Podem. Eu ficaria aqui conversando com vocês o dia inteiro. Para nós finalizarmos, tem alguma informação mais que você pode nos dizer? Algo que não foi dito ou que eu não perguntei, Sim, perdi a nós somos oportunidade? convidados, né? Nossa companhia, Pimenta Cia de Dança, foi convidado para poder abrir o festival em Barcelona, agora em abril, né? Sim, maio. Em maio. E o patrocínio poderia fazer com que esses talentos mostrassem o seu talento, nosso talento brasileiro, lá na Europa. Ia ser também um marco. Então você está numa nova cruzada agora. Você conseguiu o patrocínio para levar... Fomos convidados para 3. Esse em Barcelona, um na Itália e um em Londres. 3. E a gente depende de patrocínio. De patrocínio. Vamos tentar levar essa informação o mais longe possível. Encerrando o programa Evolução do Cérebro, hoje, tivemos esse prazer, essa honra de receber aqui uma estrela da cultura capixaba, professora Lívia Pimenta, com a sua convidada, a professora de dança e examinadora do Royal London Ballet, Meritiel. Só resta agradecer essa oportunidade e deixando a mensagem para os nossos ouvintes que conversem em suas empresas. Vamos tentar patrocinar esses jovens para ir nos representar, não só ao Espírito Santo, ao Brasil, a toda a nossa música, dança, tudo que nós temos para oferecer. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.